Seja muito bem-vinda ao FDF, o podcast mais abençoado da sua internet. Aqui você aprende tudo sobre foco, disciplina e fé. E no episódio de hoje vai ter uma história muito especial, então eu já vou convidar você. Se você conhece uma mulher aí que está passando por uma turbulência no casamento, se você está passando por uma dificuldade aí no seu casamento, a história de hoje é bem impactante e vai ter um twist aí no final que, se eu fosse você, eu ficava aqui para assistir. Porque pela primeira vez no Brasil, você não vai acreditar o que a esposa que foi traída fez com a amante. Então fica aqui e vem assistir essa história junto comigo. E hoje estamos aqui com uma história polêmica. É uma história que, sinceramente, acontece em praticamente todas as casas do Brasil, infelizmente. Mas eu quero convidar você, se você está passando aí por uma dificuldade no seu casamento, se você está passando por alguma traição, o tema de hoje é sobre traição, a restauração da família. E eu quero apresentar a você a minha convidada. Ela é uma mulher muito querida, eu chamo ela de amiga, de irmã em Cristo. Ela é mãe de João Pedro, Valentina e João Vitor, casada com Jackson. Se você não assistiu o podcast 1 e 2, clica aqui embaixo que vai ter o link para você ver a história do Jackson, que é do seu esposo, que foi incrível, muito impactante também. Eu chamo ela de irmã mesmo na fé. Ela é, gente, se você já assistiu aquele filme Quarto de Guerra, como é que aquela mulher ora, essa história é sobre uma mulher parecida com aquela ali. Ela cospe fogo quando abre a boca, Brasil. E você precisa, se você está passando por turbulência no seu casamento, você precisa assistir esse podcast. Já envia logo aí para tuas amigas, porque hoje o intuito aqui é a gente trazer um direcionamento para milhares de mulheres que estão sofrendo hoje dentro de casa, com seus lares, sem saber o que fazer. A resposta da sua oração vai estar aqui, hoje, nesse lugar. E é com muita honra que eu apresento a você, Juliana Torres. Ei, Ju! Ju, que honra estar aqui. Meu Deus, foi... Para chegar até aqui não foi fácil, não. Mas, gente, eu quero apresentar aqui a história de Ju para você, não apenas como um testemunho de igreja, não é nada desse tipo. Eu quero que realmente mulheres se conectem com essa história. E, Ju, fala um pouquinho aí de você, como é que começou essa tua trajetória com Cristo, a gente vai contar aqui. E eu quero que você comece pelo seu casamento, como é que você conheceu o Jackson? Porque a história de Jackson é bem polêmica, né, gente? Se vocês estão aqui nesse podcast, vai lá, clica no podcast 1, que ele está falando sobre a trajetória profissional, e o podcast 2 é sobre a conversão dele. Então, ali você já vai entender o porquê que Juliana está aqui, porque essa história é impactante, é real, para pessoas assim como eu e você. E eu quero te perguntar, Ju, como é que vocês se conheceram? Como é que essa história de amor começou aí? Me conta. Eu que agradeço o convite, né? Maravilhoso estar aqui. E a nossa história, eu digo que Deus Ele nunca... Que o pessoal tem uma mania de dizer que Deus faz certo por linhas tortas, isso. Mas Ele tem o caminho dele, né? E... Lá no prédio da minha mãe, na casa da minha mãe, tinha uma imobiliária, sim, né, que desde quando eu era criança, que existia essa imobiliária lá. E quando eu fiz 18 anos, e aí o dono da imobiliária falou com minha mãe, chama Juliana, que ela vai trabalhar. Eu não estava procurando emprego. Aliás, ela não estava procurando emprego. E ele pegou e fez, traga ela aqui que eu vou, ela vai ficar na recepção. E aí eu fui lá para escutar ele, e ele já foi dar o direcionamento. E assim que ele foi dar o direcionamento, ele já chegou assim, deixa eu lhe dizer, você é novinha, 18 anos. O dono da imobiliária falando comigo. Você é novinha, 18 anos, olha, não se envolva com corretor, porque todo corretor é safado, nenhum presta. E aqui, eu lembro bem, ele na mesa, assim, eu de frente pra ele, ele tinha umas câmeras, assim, tinha as câmeras, né, e ele ficava vendo o vídeo e ele fazia, e aqui, ele olhava assim pra câmera e fazia assim, e aqui tem uma águia. Aí o águia, aí ele, quem será Jackson. Aí eu,
Jackson. Disse, tá, eu disse, mas como é que pode, né? Ser uma pessoa, porque há tantos anos eu no mesmo local, então eu vivia ali embaixo, então sabia quem era, né? Eu disse, meu Deus, quem é esse homem que eu nunca vi, essa águia que eu nunca vi, águia né? aqui passando na minha frente, né? Mas foi a águia, realmente. E como foi que essa águia chegou até você, ele rondando ali, daquele jeitinho? Exatamente, ele chegava todo dia, era um bombom, uma palavra, você tá linda, enfim, cativando, chegou, e aí a gente começou a se relacionar, né? Foi chegando e a gente começou a se relacionar. E aí chegou realmente um momento que foi avançando, coisa que ninguém acreditava, né? Até porque ele 10 anos mais velho do que eu. Sim. Então, todo mundo, ele já acostumado de viver a vida dele, todo mundo fazia, não vai dar certo com essa menina. Sim. É mais uma, vai descartar e tá tudo certo. Sim. Mas aí, dia passando, até que ele chegou até uma vez que ele fez assim, vamos se juntar? Eu disse, juntar? Eu disse, olha, eu não trabalho com juntar. Não, juntar não, querida. Isso não é de mim. Eu disse, veja, é diferente. Então, comigo é namorar, noivar, casar. E ele disse, com você eu vou namorar, noivar e casar. E daí vocês E aí noivaram? a gente namorou, noivou e casou. E que eu dizia que o meu sonho sempre foi casamento na igreja. Eu dizia, só aceito casamento na igreja, a aliança no dedo, tudo certo. Eu disse, tá certo. Entendi. A gente vai fazer. E quando vocês casaram? Quando foi que vocês casaram? 7/7/2007. Há quanto tempo atrás? Vai fazer 18 anos. 18 anos de casado já. 18. Nossa, acho que tem uma foto do casamento aí. Olha, gente, olha a águia. Olha a águia, hein? Ju, você tava linda, ai, que bênção. Então, olha aí, 18 anos de casado, hein? Isso, 18 anos de casado. E como é que essa história tão polêmica começou? Foi partindo daí que ele começou a se mostrar ser uma águia ou não? Não, na verdade já era antes, né? Sim. Esse jeito dele, né, cativante, que cativava Tu já todo mundo. desconfiava de traições desde o namoro, então? Já, assim, era aquela coisa assim, mas... E por isso que eu digo que Deus nunca faz nada por acaso, porque eu sempre tive de pagar na mesma moeda. Se fizer comigo, eu vou fazer também. Eita, Então, sei. comigo era tomar lá da cara, Era assim, ferro e fogo, era né? ferro e fogo. Eu disse, se você fizer comigo, se eu descobrir, eu vou fazer também. E vou fazer ainda pior e tal. Enfim, mas Deus também sabe o que Ele faz. Porque com Ele, eu não fiz absolutamente nada do que a ele vontade fez. da carne fazia. Mas Deus colocava a mão ali e protegia Mas naquela realmente. época você não conhecia ainda, né? Você não era convertida, Não, nem não nada. conhecia. Daqui a Era pouco a gente cristã não chega nessa- praticante. Era Cristã não praticante. cristã não praticante. Acreditava em Deus, Sim, mas Sim, era sim. cristã não praticante, né? Não ia para a palavra. E enfim, e aí no entanto que quando a gente foi casar, eu disse, a gente não vai durar nem 3 meses. Eu disse, eu vou casar, mas eu tenho certeza que não vai durar nem 3 meses. você falava isso, Eu falava né? isso, eu disse, porque eu Olha. tenho certeza que eu não vou aguentar, que aí ele vai para as coisas, aí eu vou querer fazer, vou fazer de pirraça. Então, tipo, eu casei dizendo assim, qualquer coisa separa, se não der certo, separa. E me conta como era o casamento de vocês. Vocês já tinham uma condição financeira boa naquela época? Não, a situação da gente era Era bem... mediana, Bem apertado. inclusive até o apartamento que a gente morava, Aham. assim que a gente casou, então o apartamento era da minha cunhada morava Sim. fora, a Débora, e ela tinha comprado apartamento novo, ninguém tinha habitado, Não tinha nada, e né? ela ia fazer para investimento dela, e ela disse, ó, eu empresto a vocês só vão pagando o IPTU e tal, enfim, Sim. mas deixo vocês morando lá, sem problema, até o de vocês ficarem prontos, porque a gente tinha comprado que era um flat que aí ia ficar pronto depois de 3 anos, enfim. E aí ela emprestou o apartamento pra gente. E aí eu brinco que a gente, quando casou,
Os A móveis. televisão era no chão. A gente dizia que o móvel era da imaginário. Você imagina. Você imagina que o móvel tá lá, né? Tava ali, mas era tudo no chão. Então E a foi história tudo da muito suado. geladeira, gente, eu ri tanto dessa história da geladeira, pelo amor de Deus. A geladeira a gente fez um consórcio. Olha, minha vida com consórcio já começou antes. Porque no banco eu fui do consórcio, né? Com Então minha vida certeza. já foi antes. Gente, da eu já vi geladeira. consórcio de carro, mas de geladeira é a primeira vez na vida. A gente comprou a geladeira através do consórcio. Um ano antes da gente casar, a gente já vinha pagando. Já vinha pagando a geladeira. Isso, foi exatamente assim. Então, assim, tudo era muito... Um deu, o outro deu outra coisa. E aí a gente, durante 3 anos, passou... Era no ventilador, depois para comprar. Então, sempre foi tudo muito suado, né? Sei. Nada... E me conta, de quando é repente. que veio o primeiro filho, então? E aí, dentro desses 3 anos e pouco que a gente estava no apartamento, nenhuma das brigas que a gente teve, inclusive, que eu tinha pego uma coisa e eu disse, não quero mais, vamos me separar e tal. E a gente tinha uma viagem marcada e acabou que a gente viajou, aí ficou aquela coisa, lua de mel, quando voltou. E eu tinha dito, ó, não estou preparada, mas eu quero um filho. Aí eu fazia, mas eu não estou preparada, mas eu quero. E aí, enfim, veio o primeiro João Pedro. Sim. Que aí eu disse, foi você quem quis, tá vendo? Foi você, foi tudo projetado. Então, você acha que nunca tá preparada, né? Porque pra ser mãe, então com você... certeza. As mães sempre dizem assim, E quando eu estiver preparada, mudou né? a rotina de vocês como casal, assim? Tipo, porque vocês gostavam muito de sair, de passear e de repente ele naquela vibe de estar, né? Era casado com uma vida de solteiro, como ele mesmo falava, e veio o filho e tu se sentiu mais presa. Como é que foi? E ele continuava com a vida de solteiro. É igual, né? Igual, nada mudava. Então, e eu me vi num momento assim bem desesperador, porque era... Você fica muito sensível, né? Sim. Então, imagina... Aí ele só vivia nas noites, porque tinha coquetel disso, coquetel daquilo, porque quando o mais velho casou, ou nasceu, foi exatamente quando ele estava montando a imobiliária, a outra imobiliária anterior. Então ele estava crescendo já, Estava né? em crescente, exatamente. Ele estava começando lá na crescente e foi numa época já Tu acha que melhorzinha. essa condição de, tipo assim, o homem que está traindo a mulher, quando ele tem mais dinheiro, acaba piorando a situação? Com certeza. É, né? Porque eles se sentem mais poderosos, É, né? depende, né? Eu digo assim, se o homem não tiver princípio... Não, mas se ele tiver princípio, ele nem trai, né? Isso, Começando não, por então, aí. mas é sobre isso, a pessoa, Mas o no cara teu que tiver no mais teu recurso caso- e não tiver princípio, com toda certeza ele vai, Sim. o ego sobe, porque aí ele diz, agora eu pego a mulher que eu quero, tô no carro que eu quero, porque o homem gosta de carro, de status, né? É, Aquilo- eu tô te falando isso porque, assim, na minha infância, né, meu pai traiu minha mãe a vida inteira e era uma situação muito difícil lá dentro de casa. E na época ele tinha muito dinheiro. E eu lembro que minha mãe falava, pra você ver, meu pai pegava, ele tinha avião, na época ele pegava avião e ia pra Argentina passar final de semana com a amante. Vai ser cenas dos Era, próximos capítulos que eu tive isso também. As mulheres, pois é, as mulheres que ficavam com meu pai, tipo assim, ele dava casa, carro, era desse nível, sabe? Não é? Aí eu vejo hoje em dia os homens não querem nem rachar uma conta de restaurante. Eu digo, ai meu Deus. Amiga, fica solteira. Sobre isso. Mas é assim, então, eu escutei minha mãe, Ju, a minha infância inteira dizendo, um dia seu dinheiro vai se acabar e você vai deixar essa vida de lado. E não vai ter ninguém, né? Porque quando o dinheiro acaba, quem é que tá do seu lado? Sua família. É verdade. Porque quem tá do lado bom lá. Mas quando o João Pedro nasceu, eu tentava me adaptar à vida dele. Então, tinha babá pra isso, babá pra aquilo. Mal ficava com ele, assim, passei 6 meses de licença do banco, passava o dia, mas à noite eu tinha que estar com ele, fazia questão, eu tentava me adaptar ao mundo você tinha dele. Que se encaixar, papel de mãe, papel de dona de casa. Era aquela coisa assim, eu tinha que estar aí, era assim, porque ele é muito visual, então tudo tem que estar muito perfeito. Tudo tem que estar porque bonita, arrumada. E eu nunca fui dessa vibe de tem que estar arrumada, tem que estar elegante. Pra mim, eu sempre fui muito prática. Simples, Pega, lava né? o cabelo e sai do jeito que tiver. E ele gostava dessas coisas. Enfim, era uma loucura porque eu tinha que me adaptar àquilo dali. Lembro quando ele se tornou empresário, né? Que até então, antes disso, ele era corretor e passou a ser empresário. Então, minhas amigas faziam, você tem que estar digna de um empresário. Eu fazia, gente,
isso não é para a minha pessoa. Mas fazia, você tem que estar elegante, você tem que acompanhar o seu marido, você tem que estar indo. Então, isso para mim era uma carga pesada, porque eu tinha que fazer tudo dentro de casa, porque na época ele não era convertido, na época ele era banda voou, e chegava e fazia assim, eu tô botando dinheiro dentro de casa, então tem que resolver, o resto é tudo com você. Eita. E quando é que veio assim, tipo, que você olhou pra você e disse, eu não aguento mais e eu preciso buscar algo? Quando foi que veio esse despertar de você começar a olhar para a situação, olhar para essa sua vida? Porque entenda que são uma série de fatores, né? Sim. Não é apenas uma traição. Ah, eu fui traída e eu vou buscar Deus. Você olha para sua vida e você, eu acho que pelo menos comigo foi assim, você sente que tá tudo errado. E você precisa ressurgir, precisa de ajuda de alguma forma. Na verdade, ele estava muito acostumado, né, de fazer as tipo traições. Assim, quando foi que veio a primeira crise, né, do casamento em si? Na verdade, tinha as traições que vinham, enfim, e que, como eu tinha dentro de casa a minha mãe, que ela fazia assim, Juliana, eu já tinha tido Valentina, enfim, Sim. mas minha mãe fazia assim, Juliana, todo homem é igual, todo ele trai. Então, você vai sair de um e vai para outro, aí você tem que pensar, porque ele vai fazer. Você tem uma filha, e aí a outra pessoa não é o pai da sua filha, aí você tem que ficar... Então, durante todo o meu casamento, a minha mãe fazia assim, você vai sair de um, vai para outro, que vai fazer igual. Então, tipo assim, entre ele e outro, é melhor tu ficar com esse, porque é o pai dos teus filhos e tá tudo certo. Sim. Então, durante todo esse período do casamento, eu escutava muito isso, né? E minha mãe era minha base, era quem sempre escuto, né? É a minha mãe muito sábia, casada com meu pai até hoje. Então, assim, e eu vi o sofrimento das mulheres separadas, Sim. né? Porque é diferente você ver uma mulher casada e uma mulher que foi separada porque pegou uma traição, deixou o marido e disse assim, quantas vezes eu escutei? Poxa, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito isso. Inclusive, eu sou essa mulher. E, por sinal, hoje, a data de hoje que a gente está gravando esse podcast, Ju, faz exatamente 20 anos que eu me separei do meu primeiro marido, né? Hoje ele faleceu, eu morava na Inglaterra, morava em Londres e, enfim, já tinha Ben já. E o casamento era perfeito, era maravilhoso. Eu tinha uma vida incrível, a gente tinha uma sintonia muito boa. Sendo que depois eu percebi que ele começou a ficar um pouco distante, assim, não tão atencioso comigo. E foi quando uma amiga minha me ligou. Eu lembro como se fosse hoje ela dizendo, se você pegasse seu marido lhe traindo, o que era que você faria? Aí, isso aí no telefone, né? 20 anos atrás. Aí eu falei, eu é que não ia descer do salto, me passar por uma situação dessa e fazer barraco, não, eu ia, enfim, não sei, tocar minha vida pra frente. E uma semana depois... Eu era de barraco. Eu estava, eu imagino, daqui a pouco a gente chega lá. Uma semana depois eu estava numa situação onde eu me vi ali, vendo ele com essa outra mulher num bar. E eu deixei meu filho lá com a vizinha, com Juliana, o nome dela era Juliana, também era uma vizinha minha brasileira. Deixei Ben tinha acho que 3 aninhos e eu fui atrás, né, para pegar essa cena. E ali foi horrível. Eu acabei, assim, me descontrolando, batendo nele mesmo, assim. Fiz um barraco, coisa que eu nunca imaginei na minha vida fazer, um barraco em inglês, ainda por cima. Foi além. Não tem nada de chique, tá, gente? Fazer barraco em inglês. Mas assim, e em vez de eu voltar para casa naquele dia, eu liguei para uns amigos meus mais próximos e eu fui para um restaurante e disse a ele, você vai voltar para casa e vai pegar seu filho e vai ficar lá, porque eu é que vou sair. Porque eu vivi em casa, cuidando de criança. Eu vim de um mundo corporativo em Londres, onde eu era executiva, eu trabalhava, eu amava trabalhar. Então, de repente, eu casei, tive filho e me vi naquela situação de dona de casa. Parece que você não tem cérebro, você não é mais importante, você só é mãe, sabe? Isso mesmo. Aí foi bem difícil, porque... Enfim, o casamento a gente não voltou. Eu lembro que eu fui, naquele dia, sair pra farra mesmo. Fui dançar, tudo bem imprudente. Gente, eu não era uma mulher sábia de jeito nenhum.
Eu não conhecia Jesus como eu conheço hoje e acabava isso. que não sabia tomar as decisões certas. Porque eu estou dizendo isso porque eu tenho certeza que tem muita mulher que é traída e quer pagar com a mesma moeda, como você Isso. falou. Então, assim, naquela noite, a única coisa que vinha na minha mente era realmente pagar com a mesma moeda. E eu lembro que eu conheci um modelo italiano, ele estava até na capa da revista, na porta do bar, assim, era o aniversário de Madonna. E eu acabei indo pro aniversário de Madonna, entrei e fui, dancei a noite toda, acabei ficando com esse rapaz, só de beijo mesmo, mas assim, eu tenho que falar aqui porque eu tenho certeza que tem mulheres que fazem isso, e, gente, é E a depois se pior arrepende. besteira da vida. E ali eu parecia que eu tinha ganhado um troféu. Tipo assim, ah, olha aí, paguei vinguei. com a mesma moeda. Ele agora vai sentir na pele, entendeu? E eu voltei para casa, amada. Encontrei uma casa sem vida, Vazio. um vazio. Ele estava lá com meu filho, olhou para mim e disse: Olha, eu não lhe amo mais. Eu amo essa mulher e eu quero ficar com ela. E eu liguei para minha família, peguei as minhas coisas. Uns 2 dias depois, meu pai mandou uma passagem para mim e eu voltei para o Brasil. Eu abandonei o meu lar. E se fosse hoje, eu não teria feito isso. Eu abandonei o meu lar. Eu simplesmente, se você está na guerra, você não pode simplesmente soltar todas as munições que você tem. Lembre-se que são anos de casamento, anos de construção de família, e daí vem uma traição, porque o meu casamento era maravilhoso. Então eu me apeguei a um fato isolado. Eu tô falando isso para vocês porque muitas vezes é ego, Juliana. A gente tem um ego dentro da gente, um orgulho, dizer o quê? Eu é que não vou passar por isso, e deixa a sua vida toda para trás, abandonar a sua casa que você construiu, abandonar o seu lar. Não faça isso, é a maior besteira da sua vida. Tô dizendo isso aqui, gente, porque isso aqui é uma história real, tanto minha quanto a de Juliana, mas você é livre para fazer o que você quiser. Mas o que eu vou pedir para você é que, se você está passando por essa situação, veja esse podcast até o final para você poder tomar as suas próprias conclusões. Qual o caminho que você quer seguir? E, Ju, voltando só para finalizar essa história rápido, eu fui para o Brasil, vim para o Brasil, e só com meu filho e uma mala de mão. E ele trouxe a amante para morar dentro da minha casa. Nossa. E ela colocou todas as minhas coisas dentro de saco de lixo. Sabe o que é a sua vida, álbum de casamento, as minhas roupas, coisas, botou tudo em saco de lixo, ligou para o meu irmão, quando meu irmão chegou lá para pegar, que abriu a porta, ela estava de biquíni, shortinho e cheio de saco de lixo com minhas coisas para poder entregar. E eu estava indo para o Brasil com a mala na mão, um filho do lado de 3 anos de idade, sem dinheiro e 40 quilos mais gordo. Nossa. E tendo que recomeçar a minha vida. Não foi fácil. Não foi fácil. Tudo do zero. Mas me fala aí, como é que foi depois que você... E pronto, uma das coisas que me faziam, né, isso, mas teve um fato isolado que eu disse, chegou um momento que eu disse pra ele, eu disse, de tanto que eu pegava, eu disse, vai chegar um momento que eu não vou aguentar. Sim. Então eu vou chegar pra você porque eu vou fazer, tá, isso é coisa da sua cabeça, você tá ficando louca, isso é coisa que eu disse, vai chegar um dia, porque eu tinha essa vibe de ser braba, né, de que eu resolvia. Sim. E tal, mas não tinha posicionamento. E aí, teve um belo dia que eu rastreava. Minha vida era um inferno, porque eu vivia no rastreador, tendo que saber para onde é que ele estava, desconfiava. Se ele falasse que estava o A, eu já não acreditava, estava no B. Eu digo, ó, era uma loucura. Hoje, você só sabe o que é bom quando você conhece o ruim. Você só sabe o que é ruim quando você conhece o bom. Então, assim, eu vivia no inferno, que eu não sabia que era um inferno, mas eu vivia no inferno. Hoje eu posso dizer que realmente eu vivia no inferno. Porque hoje, glória a Deus, hoje eu vivo no céu. Mas eu vivia no inferno de não confiar em absolutamente nada do que ele me falava, nada. Se ele dissesse, estou indo ali, eu fazia, tá, não, ele vai aprontar, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Era literalmente dormindo com o inimigo. Era horrível. E até que um dia eu disse, eu vou lhe mostrar que no dia que eu quiser eu vou lá e faço. E aí foi quando eu fiz o barraco. Você pegou? Fui até o local, resolvi, cheguei lá. Você rastreou o telefone dele, Rastreei o telefone, vi onde ele estava e disse, eu vou lá. Quando eu cheguei lá, o sangue dele saiu, né? Branco, porque eu não esperava nunca que eu fosse. Porque eu sempre ameaçava, mas não ia.
E aí o sangue saiu. Só que eu saí, isso era uma sexta-feira de tarde. Sim. E eu disse, eu já saí do banco, eu disse, eu vou numa visita. Se eu peguei o rapaz, que inclusive era cristão na época, o bichinho novinho, aí eu disse, ó, vamos ali numa visita. Eu disse, ó, não é visita nenhuma. Eu sei que meu marido tá aí. Fosse tu fazia o quê? Foi no motel. Ele foi parar no motel, então. Foi, ele se tremia, e ele fazia. Aí eu, deixa aqui que eu vou resolver. E eu fui o caminho todinho dizendo, eu não vou bater porque eu não posso ser presa. Eu tenho um menino pra criar, eu tinha 2 na época, eu tenho 2 pra criar, não vou ser presa, mas vou mostrar pra ele que eu não quero mais. Eu já chegava assim, não quero mais. Decidi. Aí cheguei lá, bati na porta, o sangue sumiu. Eu disse, vou sair daqui sem nada, não. Tava com um salto de sapato. Na época a gente tinha um Evoque, carro que ele tinha me dado quando eu tinha tido o mais velho. Aí eu disse, não vou sair daqui sem nada, não. Peguei os, na época eu fazia Muay Thai, peguei o salto de sapato, mas eu, parecia tiro mesmo. A partir de trás, assim, eu pegava, voava assim, pá. Aquilo dali, o carro cheio de tiro. E quando ele disse, o que é isso? O azuado é bem. Aí ele disse, o que é isso? E se vier, vai ser na sua cabeça. Se vier, vai ser na sua cara. Se vier, vai ser na sua cabeça. E saí daquilo dali mancando e disse, vamos embora não, cara. Eu disse, eu vim aqui. E você não fez nada com a mulher, então? Nada. Mas você viu quem era, tudo? Vi Foi quem horrível. era, mas porque eu fui mentalizando que eu não ia fazer nada com ninguém. Mas nessa hora vem uma raiva muito grande, né? É isso que eu tô dizendo. Eu tinha tanta raiva que eu descontei no carro. Porque minha vontade era de bater neles. Mas eu já fui mentalizando que eu não podia bater em ninguém. Assim. Então, o que foi que eu fiz? Descontei no carro, destruí. Então, a minha raiva, normalmente, toda a minha raiva eu quebrava guarda-roupa, mesa, eu era assim. Tudo quando eu tava com raiva, eu descontava. Então, tu já tinha esse temperamento, então? Eu tinha, porque aparentemente eu era muito calma. Mas quando eu explodia, aí eu tinha que sair quebrando tudo. Voar um copo, um negócio. Eu era desse jeito. Eu até brinco com meu pai, que meu pai eu era ciúme. Eu fazia, se eu lhe pegar... Às vezes meu pai estava em algum lugar, eu fazia, eu vou aí, viu? Volte pra casa. Então, às vezes quando meu pai era brava com teu pai também, né? O meu pai eu era lei, que eu dizia, pai é meu, ele não tem como ninguém tirar ele de mim. Imagina. E depois dessa situação, como é que ficou, Ju? E aí voltei e eu disse a meus pais, não quero mais, vou me separar e tal. E tô decidida e tal, enfim. A gente tava num momento de reforma do apartamento e aí tinha que resolver, então eu tinha que estar sempre falando com ele, enfim. Volta, vai, foi uma vez só, não sei o que lá, relance, aquelas coisas todas de que não teve nada significativo, voltamos, fui pro 3º filho. Meu pai e minha mãe faziam, pelo amor de Deus, não briguei mais não, porque toda vez que vem outro menino... Toda vez que briga e volta, vem um menino, vai. Pelo amor de Deus, não faça isso não. E aí, enfim, só que chegou num determinado período, então estava acostumado com esse negócio dele, vai e volta, faz as coisas e tal, mas ele não tinha se envolvido emocionalmente. Emocionalmente com ninguém. Mas aí é que tá. No meu caso, quando eu escutei da boca do meu ex-marido dizendo que estava amando essa pessoa, gente, foi uma dor que parecia uma faca, assim, entrando no meu peito, sabe? Como assim? Porque trair é uma coisa, mas amar alguém não é muito forte. Eu tive esse lado também, e aí foi exatamente isso. Passou-se alguns anos, já não estava mais... Eu estava voltada realmente para os meninos, então minha vida... Eu fiquei em função do 3º, quando ele chegou para cativar mesmo, então minha vida realmente ficou em função mais deles. E aí, foi quando eu comecei a aumentar de peso, eu já não ligava mais para mim, porque meu negócio era estar com os meninos, minha vida era estar em casa, eram as coisas, e eu não ligava mais para mim. Sempre fui cristã, mas só de acreditar, né? Então, eu era cristã católica e tinha ido para a igreja. Quando cheguei lá, eu lembro, foi uma missa de adoração ao Santíssimo, isso antes, e aí eu recebi uma palavra. Antes disso, meu pai teve câncer, e aí minhas experiências com Deus... Católica, né? Isso, com o padre Joselito. E que eu digo que ele tem o dom, ele é divino, assim. E aí, quando a gente foi com meu pai teve câncer, e Deus já tinha falado comigo, seu pai vai ser curado. Então, eu tinha consciência daquilo dali, eu disse, Deus já falou comigo que vai ser curado. Então, eu tinha a fé, mas eu não era praticante. E aí, um pouco antes, fui nessa igreja, era adoração ao Santíssimo, estava passando por turbulação no casamento, eu já via que não estava mais aquela mesma coisa. Ele sempre vinha com a desculpa, alguma coisa.
E aí, quando eu cheguei na igreja, eu lembro bem que eu estava assim, escutando a adoração e o Senhor falou comigo, ó, você vai passar por uma grande transformação na sua vida, Nossa. mas confie em mim. Uhum. E eu saí dali aquilo com a... Só me vinha separação, só me vinha separação. E eu disse, poxa, angustiada. Enfim, passou. E isso foi em meados de fevereiro. Quando foi, logo em seguida, março já começou, turbulento, pandemia. Fecha tudo, lacra tudo, tudo. E Jackson naquela vibe de saindo de não sei o que lá. E vamos não sei aonde, não sei como. Se tá Tudo na pandemia, fechado, enfim. Aquela loucura. Eu, na minha vida de inferno que eu vivia, celular. Rastreando Imagina ele. a tua vida, tu cuidar de 3 meninos pequenos e rastrear um Banco, celular. casa, e ter que rastrear. O olha marido a roupa. ainda. Gente, que loucura. Inferno. E aí, quando eu peguei o celular dele, que eu digo assim, chega um momento que você não sabia ali se era o inimigo ou se era Deus, lhe mostrando, ó, ele tá ali. Tá ali. Tá ali. Quando eu vi a mensagem, aí fui pegar o celular. E é o que eu mais digo às mulheres. Não procure. Porque quem procura, acha. Quem procura, acha. Porque às vezes não é nem... Veja, às vezes você fala de uma forma, mas quem está interpretando é de outra. Então, assim, muitas vezes você vai interpretar de várias formas. Tem coisas que foi realmente, aquilo dali foi intencional, mas tem coisas que vai ser e aí fica aquela confusão, porque o inimigo, ele gosta de trabalhar no casal, no diálogo, para colocar a dúvida em você. Sim, com é nisso certeza. que ele trabalha. É. E aí, peguei o celular. E quando Aí as mensagens lindas, amorosas e tal. E ali o meu chão desabou. De novo, né, Ju? Mas ali ele desabou, Mais uma vez. desabando, porque ele estava envolvido. Ah, pela Não primeira foi vez não foi só uma traição carnal, foi o envolvimento mesmo, Foi o né? envolvimento que estava. Caramba. E eu digo muito que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Porque o que a gente fala, a gente está profetizando. Sempre, sempre. Então, ele sempre falava para mim, você não me manda mensagem. Eu ia trabalhando no banco, qual o tempo que a pessoa tem, né? Então, você não me manda mensagem, você não sei o que lá. Então, era uma pessoa muito carente, que precisava de atenção, mas eu não tinha tempo para estar... E aí eu dizia, sabe o que vai ser bom? Vai ser bom para você uma mulher que viva a vida, que não tenha filho, que seja solteira, que vai lhe acompanhar em tudo que você quer. Tu falava isso? Falava isso. Olha, meu Deus do céu. E aí, logo em seguida, vem o quê? A moça era solteira, nova, tinha um tempo todinho pra estar, meu amor, passar lindo, o dia todinho mandando olha como mensagem você tá pro seu lindo, marido. como você tá cheiroso, como isso. Coisas que a gente, quando tá casado, não tem tempo pra isso, porque tu cheio de menino, tu resolver casa, não. Ou seja, assim, eu não quero trazer isso na forma de culpa para nós mulheres, mas assim, não dê brecha. Às vezes, somos pessoas diferentes, mas se seu marido é uma pessoa mais carente, mande mensagem para ele. Vigia. Como é que tá seu dia? Vigie, fique olhando ali, porque, na verdade, a gente deixa de mão, né? E eu tô dizendo porque eu deixei, olhando para trás, assim, o meu dia a dia, eu não tava mais nem aí, porque aquele casamento já era seguro, a gente já tinha filho, já tava tudo bonitinho, eu jamais imaginava que eu ia ser traída. Mas eu lembro que eu deixei muito de mão, sabe? Isso. Eu não cuidava de mim, assim, né? Eu não era aquela coisa... E fui engordando, e aquela coisa... E ele é muito de estética, muito visual, né? Ele né? é muito visual. Enfim, sei que ele se envolveu e aí eu disse, e agora? Só que teve um belo dia, que foi quando eu estava indo trabalhar pro banco, e eu disse assim, e agora? Ele disse, não sei. Eita. Porque dessa vez não era mais uma coisa assim do tipo, não é nada não, e tal. Dessa vez ele fez, não sei. Eu disse, você vai sair de casa? Ele fez, não sei. E ali meu mundo desabou. Desabou, né? E aí eu fiquei sem reação, porque ali eu não queria dar troco, ali eu não queria, ali eu fiquei sem chão. E tu foi buscar a Deus partindo disso? E aí, quando um pouco antes disso, a gente tem a minha mãe na fé, né? E a irmã Verônica, né? Que ele, no podcast dele, ele fala muito que ela trabalhava com ele que ela na trabalhava época, né? com ele. Ela já orava com ele há 12 anos. Eu não tinha essa proximidade com ela. E é por isso que eu digo assim, Deus envia as pessoas realmente. E aí, colocou ela para começar a conversar comigo. E eu era daquilo que, tipo,
eu tinha preconceito, né, com o evangélico, vamos dizer assim. Eu tinha Sim. preconceito com o evangélico. Eu fazia assim, lá vem crente. Lá vem um crente conversando comigo. Pelo querendo... amor de Deus. Eu já fazia, você fazia, não. Eu também por já fui favor. dessas, viu? Eu fazia assim, por favor, né? Não venha, não. E aí... Estamos realmente, aqui pagando a língua, Brasil. Totalmente. E aí, ela começou a conversar comigo. E nessa pandemia, eu disse assim, Juliana, ó, entra aí nesse discipulado. Eu não sabia nem o que era discipulado. Sabia nem o que era discipulado, né? Entra aí, que é o grupo todo tá reunido, é tudo online. E a igreja, depois eu soube, né? A igreja não fazia nada online antes. Então era por conta da pandemia, tinha online. Sim. Porque se fosse física, eu não ia na igreja. Veja como é. Se fosse física, eu não ia para uma igreja evangélica, isso é fato. E aí, entrei nesse discipulado. E o discipulado era A Isca de Satanás. Meu Deus. É um livro de John Que nome Bevere. polêmico, hein? Vou lhe dizer assim que foi poderoso, né? Sim. E na época a gente tinha, a liderança da gente era com Catarina. E foi quem ajudou muito, porque o livro ele fala sobre a falta de perdão, sobre ressentimento. E ele fala das armadilhas que o inimigo faz. As armadilhas mesmo, E que se você não perdoar, você não vai estar próxima de Deus. Com certeza. Entende? Então, se você não É perdoa, difícil. você não está próxima de Deus. Mas aquilo dali para mim era cada dia. E aí eu lembro que no discipulado tinha uma vez que ela fazia assim: olhe, você tem uma mania de chegar e dizer que aquela lá é isso, é aquilo outro, nananã, e começa a esculhambar. Ela dizia isso para mim. Na verdade, dizia para todos, né? E aí você começa a esculhambar. Quando você tem um filho, aí eu disse, eu tenho 3, né? A gente sabe dos defeitos dos nossos filhos, mas a gente não admite que ninguém de fora fale dele. Sim. Ela disse, quando você fala da mocinha lá, por mais que ela não seja filha, que seja uma criatura, mas que seja criatura dele, ele não gosta, do mesmo jeito que você não gosta. Então, você não tem que estar falando mal dela. Sim. Você tem que estar abençoando ela. Poxa, como é que eu vou Deusão. abençoar a bênção a do Senhor? Essa criatura que está fazendo esse reboliço todo na minha vida, Mas né? isso foi, e assim, no discipulado era muito sobre perdão. Eu estava passando por esse momento e eu tive muita ajuda da pastora André. Então tinha dia que eu estava muito mal porque eu olhava, ia buscar no celular e eu chorava. E aí eu comecei a ter experiências com Deus. Foi quando eu comecei a ter experiências assim. Já tinha tido, mas não era tão nítida porque eu comecei a mergulhar na palavra. Isso. Antes de tu contar essa experiência, deixa eu só falar que perdão é uma decisão, gente. A gente não acorda um dia e diz, hoje o meu coração está pronto para perdoar. Não é assim que funciona. Quando você decide perdoar, os seus sentimentos, eles vão continuar. Porém, você está quebrando a legalidade do inferno na sua vida, de continuar com essa maldição que você está vivendo, seja ela qual for. Então, o perdão é uma decisão de uma vida nova, é uma decisão de um novo horizonte ali para você mesmo em Deus. Então, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de perdoar, lembre-se que o perdão, primeiramente, ele é benéfico para você mesma. Porque a pessoa que está te fazendo mal, ela está continuando a vida exatamente do jeito que ela está. Mas quem dorme e acorda remoendo todos os dias com essa dor, com essa angústia, com esse sofrimento, é você. E a partir do momento que você abre sua boca e diga, Senhor, me ajuda a perdoar fulano, eu perdoo fulano. Não é que tudo aquilo que ele fez com você vai ser anulado, mas você está se posicionando aqui na terra e no céu como uma nova criatura, para você tocar sua vida para frente, mesmo que você não esteja sentindo. Então, seja uma mulher sábia, faça uma oração de perdão. A gente vai deixar alguns links aqui embaixo no podcast para poder ajudar vocês nessa jornada mesmo, porque aqui eu quero ver, através dessa história, mulheres serem transformadas e não apenas um testemunho qualquer. Não é, Ju? Exatamente. E eu digo mais, amar e perdoar. Uhum. Nem amar, nem perdoar é sentimento. É decisão. Você decide amar a pessoa todos os dias ou você decide perdoar ela. Mas amar é uma decisão. Amar não é sentimento. Hoje eu não amo mais essa pessoa. Não existe isso.
Você Verdade. decide amar aquela pessoa todos os dias, mesmo com todos os defeitos dela. Ju, antes da gente entrar num assunto de você ter experiências com Deus, eu lembrei também que uma das coisas que a gente já tinha conversado era sobre idolatria, né? Que, Isso, que era o que eu ia até falar aham, depois, porque a minha vida aham. vivia em função dele. Então, por isso que quando a Então, pastora... esse celular, olhando o tempo todo, querendo saber tudo que tá na vida dele, isso é idolatria, não é? Eu não E fazia a gente não se dá nada. conta. Isso, eu não fazia Meu nada. Deus, que Veja, loucura. tinha dia a gente tinha uma mania de ir pro caldinho. Eu deixava os meus filhos na casa dos meus pais, Uhum. ele estava do lado, conversando com ela no telefone, e eu do lado dela, do lado dele, só por estar, Uhum. porque era a presença. Isso é idolatria, eu não queria fazer nada, minha vida era em função dele. Aham. Tudo era pra ele, Isso é tudo era por ele. idolatria, né? Isso é idolatria. Então, o mundo acaba. Mas, não, primeiro Jackson. Deus não gosta de idolatria. E a idolatria tem que ser só a ele. Então, era isso que eu Aí, vivia em aham. função. E eu tinha muito isso. E tem mulher que faz, não, mas eu não sou assim com meu marido, não. Mas você faz isso com seus filhos. Que você larga o Isso. marido pra lá, larga tudo, não tá nem trabalhando mais, esqueceu da sua carreira, deixou todas as suas vontades de lado e tá ali vivendo só em função dos filhos, o casamento pegando fogo. Isso também é idolatria, amada. É idolatria. Isso Entendeu? Então você quando começa a olhar pra si, olhar pra Deus, você vê que a gente tá fazendo coisa muito errada o tempo todo, né? o tempo inteiro. Mas me conta e continua essa história que tá maravilhosa. Como foi que começaram essas experiências aí? E aí começou, na verdade, a pastora comigo, né? Começou e ela fazia, Juliana, a irmã Verônica chegava pra mim e fazia, tire o alvo não é ele, o alvo é Cristo. Enquanto Ótimo. você ficar o alvo sendo ele, Juliana, você não vai sair do lugar. Ele, mas isso, aí eu falava, né? Eu ligava, mas ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo, ele fez aquilo, só ligava reclamando dele. Ela, Juliana, esqueça. Vá fazer suas coisas e esqueça ele, vá pra Deus. E eu, faz isso, faz aquilo. Eu sei que teve um belo dia que a pastora Andréa, que eu digo que foi um anjo na minha vida, e ela virou e fez assim, pela irmã Verônica, né, porque eu era daquela que eu não gostava de, não vou estar ligando pra pastor pra estar incomodando as pessoas, não Aham. gostava disso, e a irmã Verônica ligou pra ela, fez ela me ligar, e aquilo dali eu digo que Deus move todos. E eu lembro que de noite eu tinha chegado do banco, eu acabado dizendo, agora eu vou sair, eu não quero mais em casa, eu não aguento mais, eu tô cansada, eu vou sair. E ela disse, não, você vai orar, você vai subir, vamos orar comigo, a gente vai orar, você vai subir agora. Essa história é fantástica, pelo amor de Deus, para tudo. Imagine você sendo traída, querendo matar o seu marido, porque a vontade é de esganar ele, entendeu? Aí você está passando por um discipulado, a pastora vira para você e diz, não, você não vai fazer isso. Você vai ser muito além do que você tá querendo tramar aí. Conta essa, Juliana, porque essa daí eu tô passando mal até agora, desde quando eu escutei. Eu não teria coragem, tá? Eu não teria coragem. Eu acho que eu ia... vai, continua. E quando eu chego no meio da oração lá, disse, você vai agora subir. Ela disse, o que é que ele gosta? Eu disse, massagem. Ela disse, você vai subir e vai fazer uma massagem nele. Eu disse, vou não. Meu Deus do céu. Não. Eu disse, Não. massagem, eu Eu ia fazer com a tora de pau, só se fosse assim, ó, cabra safado. Eu disse, eu vou esganar ele. Ela disse, não. Você vai fazer Meu massagem, Deus você do vai fazer a céu, melhor gente coisa. do céu. Eu disse, pastor, eu não Ju, consigo. como tu conseguisse, Ju? Eu disse a ela, eu não consigo. Gente, Eu disse, pelo amor de Deus, deixa eu pegar mais água aqui, que eu não tô sem condição. Não, porque eu fico me vendo nesse lugar. eu fazia, eu não consigo, eu tô me tremendo. Como é que ela Como faz? eu vou fazer Você isso? vai. Ela disse, vamos fazer uma oração. E assim foi, realmente. Ela fez uma oração muito poderosa comigo. Meu Deus, tá vendo como é bom ter gente A força, intercedendo com exatamente, você, né? a força não vem de você. Não vem de você. Isso é fato. É E aí, isso. quando eu subi, eu via que não era eu. Que eu fiz a massagem, fiz aquilo dali. Eu lembro que na época a gente... Na vibe, né, e aí tinha o show teve a live de Bruno e Marrone. Foi o melhor dia ali, ele super Naquela entrosado, turbulência naquela foi o melhor turbulência. E ele, foi massa só pra isso. Tipo, meio que resgatando aquilo dali de antes da gente. Mas ele vivia a vida dele, vivia Nada tudo, mudava. nada mudava.
E aí, só que antes disso, inclusive, que eu digo que foi uma experiência, assim, muito forte, porque eu ainda realmente não era convertida, mas foi uma experiência, assim, muito sobrenatural, foi que ele chegou, né, em casa com o telefone, oxe, já deu tudo certo, tudo massa, Era um tudo negócio que ele ia Era um fechar. negócio que ele estava Um fechando. negócio grande. Negócio grande que ia mudar nossas vidas, teoricamente, né? Uhum. Iria mudar as nossas vidas na época pra gente, porque ele estava quebrado, nessa época ele estava quebrado. Sim. Então, pra gente, ia mudar nossas vidas. E ele fechou o negócio, e aí ele, pronto, não tem como dar errado não, tá tudo certo. Só que eu já estava no discipulado, já estava começando a orar, já fazia. E aí eu lembro que eu fui pro meu quarto, porque eu costumo muito falar com Deus no meu quarto, ajoelhada na minha janela, olhando para Ele. E aí eu lembro que eu ajoelhada, eu chorando, eu aos prantos. Eu disse, Senhor, se esse recurso que tá para vir, vier, que for para afastar a minha família, porque eu lembro que eu tinha visto uma mensagem que ele fazia assim, falta pouco. Falta pouco pra Pra tipo, ela. sair de casa, né? Era, falta pouco. E aí, quando eu me ajoelhei, eu toda quebrantada, eu cheguei, Senhor, se esse recurso vier para quebrar minha família, para desfazer a minha família, eu lhe peço, não mande esse dinheiro. Olha, mesmo na situação que a gente está, não mande esse dinheiro. E eu lhe digo mais, pode atrasar todas as contas, todas. Uhum. Mas eu só lhe peço uma coisa, só uma. Não me deixe passar fome com os meus filhos. Essa foi minha oração. Amém. E aí, contado de relógio. Contado De relógio. Gente, essa história é Porque assim, tem fantástica. gente que você espera a resposta de Deus há algum tempo, né? É. Aqui não, minha gente. 30 minutos. A unção aqui é caldo de cana. Desce Na na hora. hora. Ele recebe uma ligação, eu lembro ele no banheiro. Como pode? Deu errado, não pode, não pode. Eu vendo ele gritando. Meu Deus do céu. Eu arregalei meu olho, eu fui assim pra janela, olhei assim, arregalei meu olho, eu disse, Senhor, já sei que é a resposta sua. Tu és na Eu minha disse, vida, né? por favor, não me deixe passar fome, tá? Foi desse jeito assim, por favor, não me deixe passar fome. E ele fez desse jeito. Esse dinheiro não veio no período todo da turbulência, não veio, não chegou, e Deus dizia que tinha uma bênção para dar a ele, né? E aí acabou que o recurso não veio, mas ele fechou o negócio, tá? Sim. Ele fechou o negócio, concluiu o negócio, deu tudo certo, mas o recurso não chegou. O dinheiro não veio. Não veio. E aí foi se passando, isso foi o ano todinho, até que chegou um belo dia que solta todo mundo já pode ir para suas coisas, e ele de negociação, estou negociando isso, estou negociando aquilo. Juliana, vou viajar para Noronha, que realmente ele fazia negócios em Noronha, preciso ir para Noronha para fechar um negócio lá, o negócio é grande. Isso eu já estava em oração, eu já orava, eu já vinha. Tu já tinha o teu quarto de guerra, de oração nessa época? Não, Ainda não. Ainda não. Eu ainda não tinha preparado o meu quarto de guerra. Sei. De fato, não. Que essa história é fantástica. Eu vou ensinar vocês aí a ter seu quarto de guerra. Mas eu orava e começava, já tinha uma parte assim de oração e já ficava, já sentia. E aí chegou um dia que acho que foi exatamente nesse período, que foi quando eu criei o meu quarto de guerra, porque foi quando realmente a gente se separou, e aí ele pegou, e eu tava na palavra, eu fazia, olha, Jackson, não posta nada não, porque tudo que tu postar, o inimigo é astuto, ele vai saber e tal. Deixa comigo, tá tudo certo, tudo ok. E o Jackson, Deus abençoe, vá lá. E nessa época a gente sem recurso, realmente sem recurso, pra você ter ideia, eu não tinha dinheiro nem pra comprar um ovo. Porque tinha sido assim, tava esperando a virada do meu alelo, né, que a gente chama do meu Visa-Vale. Ou seja, do meu salário, enfim. E aí eu disse, aí ele pegou, não, pode deixar. Foi pra Tô Noronha. de jatinho, alugou um jatinho. Alugou um jatinho pra ir pra Noronha. E foi pra Com Noronha. a amante, meu Deus do céu. E aí numa postagem dele, eu disse, ele não está sozinho. Pelo ângulo da foto, né? Pelo ângulo da foto não está Ela sozinho. é ninja, viu? Também. E aí, Sniper.
Eu digo que FBI perdia. Eu tava no FBI lugar errado, perdia eu tava aí. no lugar errado. Eu disse, era pra eu estar no FBI. E aí, no dia seguinte, ela postou uma foto. Eu não a seguia, mas tinha uma conhecida e eu fazia. Aham. Eu não disse em nenhum momento, eu disse, mande uma foto dela. Tudo que ela postar, mande pra mim. Mande o print pra mim, só pra... E ela mandou. A foto dela era sentada numa uma taça de champanhe. Veja, era só as pernas, a taça de champanhe e a cadeira. Era essa foto. Uhum. Eu já vi o local onde ela estava, a pousada, onde estava tudo. Pronto, resolvi o problema. Já Tá com veio a ela. revelação ali na hora. Ali na hora, mandei um áudio para ele, porque em todo o tempo a minha pastora, meus líderes faziam, você não pode colocar ele para fora. Porque se você colocar ele para fora, você está decretando, você não tem que dizer que acabou, e você não pode falar isso. E isso para mim eu fazia, eu não tô aguentando mais. Ela fazia, não pode, não pode, não pode, não pode. E eu querendo ser obediente, né? Aham. Mas chegou um momento que eu tava no meu limite, e aí eu mandei mensagem para ele, e eu lembro que ele ainda fez assim, o que é que tá faltando pra gente se separar? Eita. Aí eu já sabia que era a armadilha do inimigo, ali falando que não era ele. Sim, né? Aham. Quem é espiritual vai saber o que eu tô É. falando, quem não é espiritual não vai entender. Não, mas aqui é sua história, não É. tem certo ou errado, não. E aí, ok. Cheguei aquilo dali, não falei mais nada, me calei. Passou o final de semana todo, o feriado, enfim. Quando foi na quinta-feira, quarta, quinta-feira, que ele voltou, a mala dele estava toda pronta na porta de casa. Os armários todos vazios. Uhum. E aí ele chegou e fez, o que é isso? Aí eu peguei aquela respostinha Uhum. que ele tinha me perguntado, fiz aquela perguntinha que ele tinha feito, botei a resposta igual a mala e não falei nada. Uhum. Só botei as figurinhas. Ele, é isso mesmo? Que você tem certeza? Olha, se eu for, não volto mais, não sei o que lá. Daqui a pouco ele apagava. Aí, E olha, apagava. Juliana. Aí eu disse, Jackson, o tempo é necessário para nós dois. Acho que você precisava até dar uma respirada também, né? Sobre isso, porque eu não Aham. estava aguentando a presença dele. Ele estava ele espiritualmente falando, Pesado. não era né? ele, eram muitos Uhum. demônios. E aí era aquela coisa muito pesada. Ele chegava em casa, o clima já era outro, tudo era horrível. Ele pintou o cabelo de loiro. Eu tava assim, loucura total. Aham. E aí, ok. Aí ele, você tem certeza, tal. Eu disse, Jackson, o tempo é necessário para nós dois, ok? Ok. No entanto que ele foi para um hotel, porque ele achava que esse tempo Aham. era um pedaço que estava acostumado Sim. a fazer as coisas, voltava para casa e ele estava no muro, que ele queria ter a mulher ali sempre dentro de casa, fazer as coisas dele e ele estava inseguro, não sabia o que ele queria, enfim. Tá. E aí quando ele foi, aí eu comecei com o Senhor. Eu disse, agora não. Agora aqui, Agora tu a começou. minha batalha Foi quando não veio- é contra a carne, é Aham. principado e potestades. E aí foi quando fui para... Tu montasse teu quarto de guerra, não? Montei meu quarto de guerra. Na verdade, nesse período, eu tinha recebido um livro. Em julho, a gente tinha encontrado um casal, inclusive amigos de Jackson, Sim. conhecidos, né? De Jackson, de Paulo Afonso. E ela tinha me dado um livro, porque ela tinha passado por separação e tal. E ela disse, ó, restaurei meu casamento. E você lê esse livro. Mas como eu tava ali naquele trâmite e tal, não li. A partir do momento que ele saiu de casa, ele disse, O o livro, Como era o nome do livro? como Deus deve e vai restaurar seu casamento. Olha, vamos deixar o link dele também aqui. Vamos deixar o link aqui para vocês, para você também ler esse livro, tá? Esse livro, assim, para mim foi... Por quê? O livro, ele não falava... Ele relatava muito... Primeiro que ele é você lendo... É como quem tá no se- espiritual é Deus Falando com literalmente você, né? falando com você. Então é uma resposta que você precisava naquele momento, Total. né, Ju? Quando eu li assim, eu brincava que Deus falava muito comigo através de Instagram. Porque quando eu Aham. mentalizava, já vinha uma resposta. Vi uma Eu postagem. fazia, meu Deus, como Deus Aham. fala comigo. E no livro foi muito claro. Entendi. Ele vinha falando e aí ela ensinava, ela dizia assim, sabe por que ele procura outro? Porque você só chega em casa reclamando, você só chega em casa para apontar os defeitos, você só chega...
Cara, você não tem que estar chegando em casa para estar apontando os defeitos, as Aham. coisas. E tudo, a forma como você fala. É. Tudo, 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 Eu acho que a tudo. gente meio que se perde na nossa linguagem, né? É tão Isso. difícil isso, porque assim, não é querendo botar uma pressão nas mulheres, Isso. mas a gente se perde da gente mesmo, porque você não é assim, você não é chata, você não é uma mulher rancorosa, você não é nada disso. O problema é que a situação faz com que a gente se torne essa mulher. Isso. Exatamente isso. E O dia a foi- dia. E foi partindo daí que você fez seu quarto de guerra, porque eu tenho uma foto aqui que eu quero mostrar para as mulheres. Exatamente. Aí você fez esse Pronto, mural fiz aí. esse mural, que na verdade, através do livro, né, que eu Aham. começava a ler, e no livro, ele me ensina a fazer orações. Então, eu tinha assistido o filme Quarto de Guerra, Sim. né, que eu acho que é primordial todo mundo assistir. É maravilhoso. Eu já vi, Toda eu já mulher- vi acho que umas 3 vezes e toda vez eu tenho insights diferentes. Não, quando a gente foi ver, eu fui ver com os meninos Aham. faziam assim, ó. O início do filme filme. fazia assim, parece papai e mamãe. É, Era guerra, Era era guerra, briga, era só imagino. briga. Então, eu fazia essas orações, eu comecei, aqui já tá mais arrumadinho, né? Mas quando eu comecei era na parede, mesmo. e aí depois eu já fui, coloquei a foto. Então, realmente, eu fiz o meu quarto de guerra e eu orava incessantemente. Então, eu já acordava com oração, era tudo meu. Primeiro lá em casa, louvor, então acabou Sim. fazendo isso. E aí, comecei a falava direto com Deus e aí fiquei mais fervorosa nas orações. Eu fazia cada vez mais. E teve até uma oração que Ah, você tá com a oração aí? Tenho. Se você tiver, eu tenho uma das orações até que você fazia. Então, leia aí. que eu fazia. Eu peço a ti, Pai, para repreender e amarrar Satanás, no nome e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Peço a ti que construas uma cerca de espinhos em volta do meu marido, para que qualquer pessoa que esteja interessada nele perca o interesse e o deixe. Eu baseio minha oração no mandamento da tua palavra, que diz: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu te agradeço, Pai, por ouvir e atender a minha oração. Amém. Amém. Nossa, oração poderosa, hein? Mas essa oração está dentro do livro. Essa oração tá dentro do livro, né? E eu aprendi a guerrear muito com o livro, né? Assim, eu digo, foi um divisor de águas na minha vida, de ir buscando, né? Sim. Eu emagreci muito, né? Então, assim, coisa de um Imagino. mês, 5, 6 quilos, assim, eu não comia. E me fala, como foi dessa fase para chegar ao teu batismo? Que é exatamente esse período. Então, e até um caso que teve antes de virar o ano, Uhum. o Senhor falou comigo. Um dia antes, no dia 30, Sim. eu recebi lá no Instagram que eu dizia que Deus Sim. falava comigo, e ele fazia assim: antes ainda que o ano se acabe, a pessoa que mais lhe feriu esse ano, antes de terminar o ano, vai lhe pedir perdão. Vai lhe pedir perdão. Eu disse: oxi, impossível. Impossível. E aí, quando foi no dia 31, daqui a pouco eu dizia muito, Jackson, que ele não fazia FaceTime, nada. Sim. Enfim, era uma das reclamações que tinha. E aí, lá vem ele com FaceTime. Aí eu Chamada de chamando, vídeo, né? chamada de vídeo, ó, seu pai quer falar com vocês, pros meninos. Ele disse: não, É com quero você. falar com você. Disse: comigo? Ele é. Aí ele: eu quero lhe pedir perdão. Ali meu mundo desabou, porque ali eu já via, era sempre respostas de oração, Sim. né? Então, ali meu mundo desabou. E aí eu vi que realmente, né, cada vez mais Deus falava comigo, existindo, e aí, enfim, e aí ele, ok, tudo bem, peço perdão, eu digo, perdoo, mas isso não quer dizer que vai Nisso aí tu já voltar. estava indo para a igreja com os meninos. Em dezembro, ele começou a ir para a igreja com os meninos, porque ele Mas estava tu já vendo. estava inserida na igreja já, Em né? novembro eu entrei para. Quando abriram as portas, Abriu, em aí você foi novembro. para a igreja. Sim. Nisso, pronto. Na primeira vez que eles abriram as portas foi a conferência de mulheres. Ai, maravilhosa a conferência de mulheres. Foi eu fui assim já. para mim, foi. E aí foi quando eu aceitei a Jesus Ah. ali naquela conferência, né? Que lindo. Ainda sem muita noção, assim, tipo, muita sem noção das coisas que aconteciam. E eu recebi uma palavra lá. Sim. Eu recebi que eu ia ter minha família e que ia ser um homem de Deus. E aí eu dizia: ele é impossível. Vai ser outra, Vai ser então. outra pessoa, porque ele é impossível ser ele
Não tem como ele ser de Deus, a pessoa que bebe, faz as coisas impossível. E aí, aí eu lembro que minha mãe, na fé, né, ela falava, eu fazia assim, ó. Eu disse, pau que nasce torto, não se endireita. Aí a respostinha dela pra mim, Jesus é carpinteiro. Ele faz a madeira do jeito que ele quer. Aí eu... Entendi. Compreendo. Verdade. Eu acredito no ser humano. Eu acho que todo mundo tem jeito, só basta a pessoa querer buscar algo novo, sabe? Mas todo mundo que conhecia ele achava que realmente era impossível. Realmente. O histórico, né? Era uma coisa, assim, bem impossível que existia. Mas tu acredita que eu, assim, hoje, né? Depois também que eu me converti, e toda vez que eu olho para uma pessoa, eu sempre peço para que Deus me dê olhos de Cristo para ela. Por isso que eu não consigo olhar para as pessoas olhando o passado que ela tem, sabe? Isso. Então, que é sobre isso. Então, desde quando eu conheci Jackson, eu sempre olhei para ele com a visão que Deus me dá sobre ele, entendeu? É isso que vem além, que é o que a minha mãe na fé também via fazer. Ele vai se tornar, ele vai se tornar, ele vai se tornar. Mas a gente quer ser humano na carne. Não, e que está passando pelo processo também, né? Você às vezes não consegue enxergar. E eu começava a olhar o povo assim, será que é esse homem? Será que é esse homem? Será que é esse que vai ser meu marido? Será que é esse? Então, ó, às vezes você tem uma palavra aí que você vai ter um homem de Deus na sua vida, é o seu próprio marido, você nunca sabe. Então, continue orando, não desista, persista, que só Deus para dar jeito aí e restaurar, assim, uma família, né? Mas, Ju, me fala, como é que foi seu batismo? Que eu tenho uma foto aqui do teu batismo. Foi. Esse dia, para mim, foi marcante, porque foi quando eu comecei. E aí, eu comecei a ir para a igreja. Né? Eu comecei para a igreja e ele, a partir de dezembro, começou a ir para a igreja também. Porque minha filha, Valentina, nossa filha, né, Valentina, pegou e fez... Papai, vamos com a gente para a igreja? Aí ele, normalmente no domingo ele bebia e tal, mas começou a ir para a igreja por conta de Valentina. E aí, Valentina chamando ele, e aí todo domingo chegava lá, perguntava, quem quer aceitar Jesus? Vem com esse negócio não, eu não quero esses negócios não, nem bate em mim, nem faça, nem... Mas ele voltava. Mas todo domingo ele estava lá. Porque chegou um momento na nossa separação que no domingo ele saía com os meninos e ia almoçar e a gente acabou se tornando amigo. Coisas que normalmente a gente muito, não era, porque veja... Antes, a gente era só carne. O negócio era carne. Pegava fogo, né? E não tinha diálogo. Não existia diálogo. Quando teve a separação, a gente se tornou melhores amigos. Sim. Então, ele conversava. Então, era só conversa agradável. Porque eu comecei a enxergar a pessoa, né? Eu comecei a seguir exatamente o que o livro falava. Nossa, então, você tinha que ser agradável. Você tinha que estar ali. Não fala de problema. Só fala de solução. Só aquilo. E aí... Daqui a pouco, e ele só me via, os negócios, tudo que ele tinha, ele falava, enfim. E aí, ele começou, e aí chegou um tempo que eu comecei a cortar esses almoços. Que eu fazia, não, ele tá me vendo muito, eu disse, não quero. Ele tem que posicionar também, né? Tem que sentir falta. E eu tinha na igreja, o apóstolo, ele fazia assim, você tem que se posicionar. E eu não entendia esse posicionamento. Juliana, você tem que se posicionar. Juliana, você tem que se posicionar. Eu disse, posicionar. Como? Como é que eu tenho que fazer? E eu não entendia. E aí, quando eu peguei e disse, não, hoje vai ser, tinha o batismo, e eu disse, vou me batizar. Realmente eu quero meu batismo, eu quero uma mudança de vida. E quando eu já fui muito consciente, eu disse, eu quero realmente, porque o batismo é você morrer para o mundo e nascer para Cristo. E eu disse, eu quero, porque eu comecei a viver experiências incríveis com o Senhor, que é surreal. Sim. Que eu vou lhe dizer que todo esse momento de dor que eu tive, não foi de dor. Era a dor daquele momento, mas foi a melhor sensação que eu tive na minha vida. Era a dor de um problema, mas você estava vivendo em paralelo uma conexão com Deus, uma intimidade com Cristo tão grande que foi restaurador para você, né? Muito. Que eu disse que a restauração, quando eu falo assim, a família restaurada ela não começa pelo outro. Não, é por você. Ela começa por você. É por você. Quando você se restaura, quando você transforma, toda a sua casa transforma. Toda a sua casa transforma. Quando você muda, o mundo muda em volta de você, né? Tudo muda. E aí, quando chegou no dia do meu batismo, um dia antes, na verdade, que aí eu comecei a não querer estar mais com ele, que aí foi quando ele começou a ir para a igreja. Ele ia para a igreja, eu fazia, não quero estar junto, não quero, tinha que estar à distância. Ele tem que começar a sentir falta. Como é que ele vai sentir falta de mim se eu estava ali sempre? E aí, ok, quando foi no dia um dia antes, eu disse, Senhor,
Eu, sinceramente, isso já fazia 6 meses. Eu disse, Sim. Senhor, eu não estou aguentando mais. Isso foi no meu quarto. Isso era um sábado, só eu e Deus. Ninguém mais sabia, ninguém. Só que antes disso, o pastor tinha falado, ó. Era um posicionamento do pastor para saber como era que ele ia se posicionar. Ele fez assim, ó, tá aqui o telefone da advogada. Você peça para a advogada já ligar para ele. E ele pediu o divórcio. Eu entendi, eu sabia que o que ele queria era a jogada justamente para... Vamos ver o posicionamento dele? Sim. Mas aquilo mexeu comigo. Mexeu com você, né? E eu disse, e se eu mandar e ele se posicionar da forma que realmente... E tchau. Vou perder a guerra. Aí eu fui pro Senhor. Eu disse, Senhor, independente, eu preciso de uma resposta sua. Agora entenda, eu não estou aguentando mais. Eu preciso viver minha vida. Eu preciso tocar minha vida, porque é difícil quando você está nesse momento. Isso no sábado. Quando foi no domingo, foi o dia do meu batismo. Para mim foi o dia mais feliz da minha vida. E quando foi no dia do meu batismo, meus pais, na época, não aceitavam muito essa parte, e aí meus filhos estavam com eles, e Jackson no mundo. Só quem tinha ido, teoricamente, era minha mãe espiritual. Quando eu olho, estava Jackson lá também. Então, teve o meu batismo, e aí, quando eu desci nas águas, que eu levantei, para você ter ideia, na hora do meu batismo, começou do céu assim, começou a chover. E eu já sabia que eram chuvas de bênção. Amém. E aí, logo depois, teve um culto. Só que todo mundo que estava ali, que foi batizado, teoricamente, já tinha aceitado Jesus, né? Então, tinha, teoricamente, no script do culto, não era. E a pastora que a gente ia, normalmente, fervorosa, fala mais alto daquilo dali. E aí, no dia, ela pegou, eu lembro das palavras dela, assim, bem doce, que ela fazia assim, você que quer aceitar Jesus, não precisa nem você sair do seu lugar. E ela com essa voz mansa. E ele dizia que não ia lá pra frente. Esse negócio de ir pra frente. E aí você não precisa nem sair do seu lugar que os pastores vão. E eu baixei a cabeça. E sabe aquela coisa que você quer dar um empurrãozinho pra dizer assim, Deus, preciso dar resposta, vai dar. E eu, tipo assim, querendo cutucar, porque ele estava do meu lado, porque Jackson foi lá e estava do meu lado. Eu disse, não, Senhor, eu preciso de resposta. E tava com a cabeça baixa, eu lembro que eu tava com a cabeça baixa. Eu só senti o vulto. Eu senti um vulto, um vento passou assim, ó, por mim. Quando eu abri o meu olho, tava Jackson lá na frente. Ai, gente, nossa, olha a foto ali. Meu Deus, acho que isso deve ter sido muito emocionante, porque foi uma resposta assim muito... Eu chorava, mas eu chorava. Ele fala no podcast dele, eu não entendi porque ela chorava tanto, mas é porque você tinha falado com Deus antes. Exatamente, não era pelo fato dele ter aceitado a Jesus assim, era uma mas resposta, uma resposta de oração, dele ter me respondido tão rápido, dele ter dito, continua, eu disse a tu que não era pra sair, que eu até teve um louvor, que eu lembro que Porque não é partindo daí, gente, que a gente aceita Jesus, os problemas se acabam, não é isso. Mas é uma aliança que você faz com Deus naquele momento. Então, assim, para Juliana deve ter sido muito emocionante, porque naquele momento ela estava vendo o marido fazer uma aliança pública com Deus. E fez aliança, começa a ter renovo, as coisas começam a melhorar e... porque né, depois que aceita fica tudo lindo, flores não. Claro que não, mas é um processo. É um processo, tem que ter uma partida. Sim, tem que ter um ponto de partida. E aí é um grande ponto de partida, de transformação. Ele querer, exatamente. Porque, veja, ele foi aí muito consciente disso, porque, veja, já fazia uns 4, 5 meses que ele ia para a igreja todo domingo, que perguntavam todo domingo e ele dizia, não quero, não vou. E aí, no sábado, quando eu disse assim, vou largar, soltei o remo, não quero mais, não tô aguentando mais. Aí ele disse, só que nesse período, um pouco antes, a gente tinha conversado e ele tinha dito, vou voltar para a família. Mas continuava vivendo a família dele, mas ele não tinha atitude de voltar. E aí ele disse, por que isso? Aí quando chegou no almoço, eu disse, eu tô chorando assim porque eu ia pedir o divórcio. Aí ele, como você ia pedir o divórcio? Eu disse a você que eu ia voltar para a família. Eu disse, entre você dizer e você fazer, existe uma distância. E eu não queria mais esperar o seu tempo. Estava cansada do seu tempo. Então, eu fui pro Senhor. Aí ele, tá vendo como ele respondeu? Ainda veio, né? Tá vendo como ele respondeu? E aí foi quando minha casa começou a se transformar. Sim.
Mas tudo. tem o twist dessa história aí, que eu sei que, assim, para mim, eu acho que foi a maior bênção de nobreza de alma sua, de espírito. Me conta qual foi a oração que você fez para essa mulher, né, a amante que traiu você e que você sentiu tanta dor, porque sinceramente eu nunca vi alguém fazer o que você fez, não. Acho que é a primeira vez no Brasil que a gente vai contar uma história dessa. No discipulado, quando eu tinha, que era quando eu falava, ela que falava sobre perdão e Sim. que ela dizia exatamente isso, ela fazia assim: você não pode dizer falar mal do outro filho. Uhum. Então ela dizia, você tem que começar a orar pela pessoa, Abençoando, né? abençoando a pessoa. Eu disse, não, é demais para minha pessoa. Ela, Juliana, você tem que orar abençoando. Eu disse, mas a vontade que eu tenho é de esculhambar. Ela tá A Juliana na levando. carne não queria, mas a Para do você ter espírito... ideia, para Aham. você ter ideia, em uma das mensagens, porque eu passei a trocar mensagens com a menina. E uma das mensagens, meu menino, meu mais velho, tomou. Foi muito assim, foi muito pesado, que ele Aham. ameaçava e ela achava Sei. que era eu não tinha nada a ver com isso Aham. realmente, mas e ele era um sentimento que ele muito raivoso. E aí eu pegava, e eu ainda disse a ela, eu disse, eu vou lhe dar uma Bíblia de presente. Ela fez, a Bíblia eu tenho já. Eu disse, então a Bíblia não é só para ter, você tem que Tem que ler, ler. porque se você ler e você praticar, você vai entender o que é destruir uma família. Sim. E aí a oração era todos os dias, eu me ajoelhava no meu quarto. Eu lembro o ventinho assim no escuro assim, e eu fazia Tenta assim. repetir essa oração que tu Eu fazia. fazia, Senhor, abençoa. E eu falava o nome da bênção. Eu fazia, Senhor, abençoa ela. Que o Senhor traga para ela um homem novo, lindo, muito bonito, que tenha dinheiro e que não tenha filhos. Que seja uma pessoa solteira, que possa dar tudo que ela merece. Porque o Senhor sabe que ela não pode ter uma vida com ele, que ele tem uma família. Mas que o Senhor possa dar a ela um homem novo, que ela possa construir uma família linda e que ela deixe o meu esposo. Que ela seja feliz, né? Era essas minhas orações de todos os dias. E eu orava que ele não tivesse vontade nela. Eu orava muito, Senhor, que tire a vontade dele, que todas as vezes eu orava assim, que as escamas de Satanás, elas caiam, para que ele veja o que ele está perdendo. E assim foi feito. E me conta, e ela casou, o que foi que aconteceu com ela? Eu não sei bem ao certo, de fato, mas ela- o que eu sei, ela arranjou um homem Rico. com Uhum. poder aquisitivo bom, bonito, e que ela teve Solteiro. um filho solteiro e teve um filho com ele. Amém. Então teve um final feliz para ela e para vocês Entende? com a sua família, né? Exatamente. E aí foi quando começou a conversão. E aí foi quando. E ele, para você ter ideia, ele até me falou depois, porque nas minhas orações eu pedia para que ela deixasse ele. Uhum. Mas quem deixou foi ele. Foi ele. E né? não foi ela. Uhum. Porque eu imaginava assim, se fosse ela que deixasse, ele nunca ia esquecer. Sim. Porque ele ia ficar sempre remoendo, sempre Sei. voltando. Do tipo assim, do sentimento de rejeição, né? Sei. E na situação não foi ela que deixou, foi ele. Ele que decidiu, né? E ele realmente decidiu, ele disse, eu não quero mais, eu tô vendo que eu tô perdendo da minha família. Sim. E hoje, é por isso que eu digo assim, hoje todos os dias ele faz assim, muito obrigado por não ter desistido. Amém. A gente tem uma foto aí da família, mostra aí a foto de vocês todos juntos. Olha a Duda aí também, né? A minha enteada, Que bênção. filhos, essa foi mais Ai, recente. essa foto é recente. Gente, a família de vocês é linda. É por isso aqui, ó, que vale a pena. Vale a pena Vale. você orar. Vale a pena você lutar. Não desista da sua família. Eu desisti da minha há 20 anos atrás e, enfim, tomei aí novos caminhos. Mas vale a pena, né, Ju? Vale Ju, toda a pena. O que é que você poderia, a gente já está finalizando agora, o que é que você poderia falar para as mulheres aí em casa que está passando pelo que você está passando, só como uma mensagem final mesmo? A câmera. Eu falaria pra você que não desista. Eu sei que não é fácil, né? Eu tive nesse local.
Não escute as outras pessoas, porque tem muitas vezes que você vai escutando, você é nova, você vai se separar e já arranja outra pessoa e tal. Vá para Deus. Vá para Deus. Ter um encontro genuíno com o Senhor. Só Ele vai poder preencher todo e qualquer vazio. Então você com Jesus, você com Deus, tudo, olhe, você se transforma, a sua casa vai se transformar. Porque eu digo com toda a convicção, hoje eu tenho a melhor vida, porque Deus foi infinitamente melhor comigo, porque hoje eu vejo todos da minha casa. E eu digo que hoje eu e a minha família, a gente serve ao Senhor. Amém, amém. Muito obrigada, Ju. Que incrível, que incrível. Muito obrigada. Sua história é linda. Gente, muito obrigada por ter ficado até aqui. Então, se você está passando aí por essa situação, não desista, ore, entregue aí a sua vida ao Senhor. Busque uma igreja local, busque apoio. Essa história aqui é uma história real, nossa mesmo, das nossas dores, mas você é uma mulher livre para fazer o que você quiser. Aqui é apenas um grande testemunho de quando você se coloca diante de Deus com todo o seu coração, Ele restaura e transforma uma traição de uma restauração completa da sua família. E é isso que eu desejo a você. E se você é a amante e está vendo esse podcast, eu quero dizer para você, aqui você não é cancelada. Aqui você não é anulada, existe sim saída para você. Você vendo essa história, você vai ver que você também sai abençoada quando você busca a Deus. E olha que Juliana estava orando por ela. Então, assim, busque ao Senhor. Largue essa dependência emocional de outra pessoa de fora, porque você tem uma vida incrível pela frente. Amém? E é Amém. isso, Ju. Muito obrigada. Beijo, gente, e até a próxima.